Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Deixai vir a mim as crianças. Pecado em pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Deixai vir a mim as crianças. Ponto 1. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Ponto 2. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Ponto 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza, mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo a oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Ponto 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu porque não se mostra desde o nascimento tal como é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude como ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, a menos ainda se ela tivesse conhecido seu passado. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e aos poucos perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentando e secundado pela intuição que o conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e é por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais.
Portanto, o Espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado em pensamento, adultério. Ponto 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ponto 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas num sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nessa passagem: pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos anjos na glória de seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento, pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal, pois isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Ponto 7. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, comprometida com um mau caminho, avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade aplicada, em virtude de seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma, mas conforme o desejo que tem a se depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá se a ocasião se satisfazer um mau desejo apresentar-se. E se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião e, se não cumprir o mau ato, não é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela é, pois, tão culpada quanto se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concede o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Naquela a quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em vias de seu cumprimento. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas nuances da responsabilidade, dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Ponto 8. Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhes respondeu: por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honra pai e mãe, e este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista a seu pai e sua mãe, e assim tornar-se inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós:
quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isso sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o que acabastes de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem num buraco. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. Ponto 9. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez bem o que está por dentro? Lucas capítulo 11, versículo 37 a 40. Ponto 10. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformaram em questão de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformavam àquelas práticas, mas continuavam a ser o que eram. Afinal, era-lhes ensinado que Deus não podia mais que isso. Por isso o profeta disse: Em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos humanos. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem ter sua salvação assegurada antes pelas práticas exteriores que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: Toda planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega até Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o objetivo. Aquela sobre a qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se essa crença não impede de cometer assassínios, adultérios, expoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal a seu próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Escândalos: se tua mão é motivo de escândalo, corta-o. Corta. Ponto 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que haja escândalos, mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece.
Se alguém escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor que o pendurassem pelo pescoço a um desses mós girados por asnos e que se o atirasse ao fundo do mar. Não desprezeis nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que lá está, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e atira-os longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um pé ou uma mão, que ter 2 deles e ser atirado ao fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e atirai-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter 2 e ser precipitado no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 10. Ponto 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo fragor. Muitas pessoas contentam-se em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele e sua consideração ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e sua consciência permanece em repouso. São segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos exteriormente, mas cheios de podridão no interior, vasos limpos por fora, imundos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, por isso, em certos casos, não se compreende sua acepção. Escândalo não é somente o que ofende a consciência do outro, mas tudo o que é resultado de vícios e imperfeições dos homens. Toda má reação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Ponto 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, estão inclinados a fazer o mal, e más árvores dão maus frutos. Portanto, é preciso entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham obrigação de praticá-lo. Ponto 14. É necessário que o escândalo aconteça para que os homens, estando em expiação na terra, punam-se a si mesmos, pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, a um só tempo como castigo para uns e como prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou rejeitáveis. Ponto 15. Se ocorre assim, dir-se-á o mal é necessário e resistirá sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não mais haveria necessidade de castigos. Suponha-se a humanidade transformada em homens de bem, nenhum procurará fazer mal a seu próximo, e todos serão felizes, porque serão bons. Tal é o estado dos mundos avançados, nos quais o mal foi excluído. Tal será a terra quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos progridem, outros estão se transformando, povoados ainda de espíritos primitivos, e que servem além disso como habitação, exílio e em ambiente expiatório a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados dos mundos que se tornaram felizes.
Ponto 16. Mas ai daquele por quem o escândalo acontece, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que sem saber serviu de instrumento para a justiça divina e cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de fazer o mal, e também deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com ele, porque o pai talvez tenha sido ele mesmo um mau filho, que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho não é mais desculpável e deverá, por sua vez, ser castigado através de seus próprios filhos, ou de uma outra maneira. Ponto 17. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a é figura enérgica, que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Significa simplesmente ser preciso destruir em si toda a causa de escândalo, quer dizer, de mal arrancar de seu coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso. Quer dizer ainda que, para um homem, é preferível ter a mão cortada a tê-la servindo de instrumento para uma má ação. Antes, ser privado da vista que ter olhos que servem de fonte para maus pensamentos. Para todo aquele que apanha o sentido alegórico e profundo de suas palavras, Jesus não disse nenhum absurdo, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave dada pelo Espiritismo. Instruções dos Espíritos. Deixai vir as crianças. Ponto 18. O Cristo disse: deixai vir a mim as crianças. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação aos fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade que se exercem ao seu redor e em seu favor. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a chama que iluminou as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril é começada, mas não mais se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados serão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a relação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis aqui seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Ponto 19. Deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhes-ei o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano possuidor da virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as. É o amor, é a caridade.
Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? Dizei-vos em todos os instintos de vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz provar-me pela dor e as tribulações, sede bendito, pois é para o meu bem. E eu o sei, que sua mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa frágil criatura e dar ao seu coração as alegrias impermitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que, sem cessar, esta faça subir a vossos pés a voz de seu reconhecimento. Se tendes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola por excelência que nem as circunstâncias, nem a maldade daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-los. E vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia, e semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra. Subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Ponto 20. Meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está, e a cure. Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas por vós não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos por vós. Não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei do fundo de vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá a força e a coragem, ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura que não pedistes, senão timidamente, em recompensa à vossa abnegação. Mas, uma vez que aqui estou, numa assembleia em que se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados pela expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que era preferível que o atirasse ao fogo a tê-lo como causa de vossa condenação. Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz. Oh, sim, pois são felizes aqueles que, na expiação, são feridos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida da alma. Podem ver mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e trazer-lhes a luz, digo-me: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e amor? Tu não perderias para ver imagens menos puras e menos suaves que as que te é permitido entrever em tua cegueira.
Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que mesmo os predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazer com que se suba até Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista muitas vezes é o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e toma coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias feliz? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido, mas por tua vez, ora, e sobretudo medita no que acabo de dizer-te. Antes que eu me afaste, vós todos que aqui estáis, recebei minha bênção. Vianney Curadares, 1863. Ponto 21. Nota: quando certa aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar sua causa em uma vida anterior. O que se chama de caprichos do destino não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que sempre haja relação entre a falta e a pena. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos do passado, ajuda-nos, todavia, a reencontrá-lo, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que assim pode contraduzir. Sempre se é punido por aquele em que se pecou. Portanto, se alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi, para ele, motivo de queda. Talvez ele tenha sido, por outro lado, motivo da perda da visão de outro. Algum outro ainda talvez tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que se impôs, ou em consequência de maus tratos ou falta de cuidados, e etc. E então sofre a pena de talião. Ele mesmo pôde, em seu arrependimento, escolher uma expiação, aplicando-se às palavras de Jesus: se teu olho te é motivo de escândalo, arranca-o. Nota 1. Esta comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega, para quem se tinha evocado o espírito J. B. Vianney Curadares.